quando eu olho o IRF, pessoal, no contexto geral, né, o que eu quero ver, né? Eu quero a capacidade financeira dos sócios, né? Então, o bancos financeiros, principalmente no middle market, eles usam muito o imposto de renda e também, se no caso de estou falando de um crédito que exige uma garantia adicional e a PJ não tenha, então também o imposto de renda você pode suprir, né? E ver se tem alguma garantia aí para eu colocar na operação, né? O IR, ele passa a se tornar importante, principalmente naqueles casos que a empresa é recém-constituída, tem um histórico de crédito no mercado, e também em linhas, em operações, em que eu estou só da garantia dos avais, né, dos sócios, né? Então, é o aval ou fiança, tá? Então, isso aí se torna muito mais importante aqui eu estar olhando o imposto de renda, tá? Uma outra analogia interessante que a gente faz é quando você faz a análise cruzada, né, entre o imposto de renda da pessoa física e as informações da PJ, tá? Aqui eu elenquei mais cinco tópicos, cinco informações que eu posso extrair, né, dessa análise, só que tem muitas outras, tá? Aqui são cinco que eu acho que são super importantes, tá? Então, quando eu tenho o imposto de renda de um lado, né? Eu tenho o balanço, vamos pegar o balanço aqui do outro, eu consigo fazer cruzamentos e identificar algumas coisas, né? Por exemplo, eu consigo verificar se tem comunicação de caixa entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né? E se essa informação, ela é consistente. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um balanço lá que está no ativo lá, ou no passivo, vai, um mútuo com sócio, o sócio X lá, de 200 mil. Aí eu pego o imposto de renda desse mesmo sócio X e vejo que essa informação é diferente. Ou não tem, ou o valor é diferente e tal. Então, gera inconsistência, né? E aí gera também um questionamento aí do analista e tal para colher essa informação, né? Para detalhar essa informação. Então, isso aqui é super importante. Esse cruzamento também permite um outro ponto para você ver a consistência, uma outra consistência do balanço. Quando você olha, por exemplo, também o balanço lá no lucro, né? No PL, você vê distribuição. Então, você vê lá tem um recurso, e aí você olha e tem uma distribuição de lucros para os sócios, né? E aí, quando você vai no imposto de renda, você vê que esse recurso está lá no imposto de renda, né? Ou os valores são diferentes e tal. Então, também é uma outra forma você está vendo se está em conformidade ou não, e aí também o analista passa também a questionar, né, por que tem essa divergência. Outro ponto é, quando tem essas divergências, né, você começa a ver que tem uma tentativa aí de maquiagem, né, tanto do balanço quanto do próprio imposto de renda, né, e aí a questão da transparência que também é importante na análise de crédito, né, putz, aqui tem alguma coisa, né, que não tá legal. E outro ponto também nessa análise cruzada, você consegue ver também inconsistências relacionadas ao sócio, a parte cadastral, e não só na parte cadastral, né? Você pode também pegar inconsistência na própria participação, né? Então, o dado cadastral que você tem aí de um birô, enfim, a informação que você tem, o sócio tem uma participação que é diferente que ele declara no imposto de renda. Eu vou dar um exemplo no meu caso, por exemplo. Já pesquisei o CPF em dois birôs e a informação ela está incorreta, tanto na questão de endereço, quanto na questão de participação em empresa, né? Então, isso já é um exemplo que, no meu caso, isso acontece bastante. E outro ponto que é muito importante também, pessoal, e isso é uma dor aí que todo mundo tem, que é quando você fala de grupo econômico, né? Então, com o imposto de renda e fazendo esse cruzamento, você consegue também verificar quais as empresas que esses sócios participam, né? E aí, claro, você vai identificando essas empresas, você vai ver se você avançar ou não a análise, né, nesses CNPJs. Mas isso aqui também é super importante, porque você tem o detalhamento do grupo inteiro, né? E aí não corre grandes riscos. Ou melhor, você reduz o risco, né, quando você está concedendo. Aqui, quando você fala aqui é só mais para a gente reforçar, né, a importância da renda, mas quando você fala de operações
que ela tem única e exclusivamente a garantia na outra contraparte, né? Aí, que nem um equity, por exemplo. Então, o imposto de renda, ele tem uma super importância, super peso aqui, né? Porque, de fato, eu vou estar avaliando, né, lá no IR, isso se a PJ não tiver, né, as garantias, então, com o imposto de renda, eu vou conseguir ver lá que tipo de imóvel que eu tenho, né, se tá liberado ou não de algum ônus, tal, para poder prover como garantia, tá? Que é mais só como uma um reforço aqui, tá, da importância. Um outro ponto aqui também, que a gente fala bastante, né, de eu ter o imposto de renda na mão, é a questão da transparência, né, e do mais crédito. Então, eu vou dar um exemplo aqui, isso é comigo bastante, tá? A gente lá no crédito, né, a gente recebia as operações dos comerciais, e aí tinha alguns casos que a operação era com um aval, né, não tinha garantia adicional, né, só que o aval não dava o imposto de renda, né. Então, assim, a primeira coisa que você fala, caramba, né, você fica desconfiado, por que os sócios não dão imposto de renda, né, aí gera aquela dúvida, né, pô, mas o que ele declara, né, que não quer que a gente olhe. Por mais que a gente, claro, como banco, a gente fala que isso aqui é super confidencial, né? A gente passava essa segurança para o cliente, né? Inclusive, ele assina um termo, né, de confidencialidade, mas ele não passava imposto de renda. Então, você fica na dúvida, né, como analista, aqui falando na análise do julgamento, e a dúvida no crédito é sempre ruim, né? Porque quando você tem dúvida, aí você vai gerar mais questionamentos, tal, o processo demora mais, e você já tem uma tendência aí vou colocar entre aspas, tendência, tá? Mas de recusa, né? Então, assim, o imposto de renda, então, assim, numa maneira organizada, então ele traz mais transparência, os bancos valorizam o documento, e também os sócios, e também você pode ter, né, um eventual aumento do limite, né? Se ele, de fato, o imposto de renda comportar isso, tá? Então, você vê também que é importante para a transparência. Agora, deixa eu fazer aqui, pessoal, um exercício. A gente, vamos olhar aqui, então, bem rápido, o imposto de renda, e aí ver em quais dos campos, vamos ver todos os campos aqui, e vamos ver aonde que a gente extrai essas informações aí que eu comentei, tá? Então, assim, quando você pega o IR, tá? Tem aquele monte de folha, mas vamos pegar as principais, né? Então, aquela primeira folha, que é a primeira página, você tem lá o dado do contribuinte, né? Então, aqui você já começa a conseguir fazer aquela conciliação, né, dos dados cadastrais, principalmente a questão de endereço e tal. Você tem depois os rendimentos, né? Então, aqui você consegue, além de ver a capacidade do sócio, né, em honrar os compromissos, você também vê aquela questão do dividendo, né? Então, assim, pô, cadê aquele dividendo lá eu olho no balanço e eu vejo que é distribuído, né? E aqui nos rendimentos, aqui não é tributável, tá? Mas é nos rendimentos não tributáveis, mas faz parte dos rendimentos, né? Então, aonde está aquela distribuição de lucro que eu enxergo no balanço aqui no meu imposto de renda, né? Um outro campo aqui que é muito rico, que é bens e direitos, né? Então aqui eu posso extrair um monte de informação, né? Então, além da informação de, de patrimônio, né? De imóveis, de veículos, né? De aplicações, que aí eu posso, né? Ter tanto capacidade dele, de patrimonial, como também de honrar, né? Alguma dívida. Eu consigo ver aqui também, pessoal, as questões de conciliar, né, da consistência do número do balanço, né? Então, eu consigo ver aqui a questão dos mútuos, né? Então, por exemplo, aquele mútuo que ele fala que está lá no passivo da empresa, né? Que deveria constar aqui, né? Aí você olha lá no passivo, ó, tem um mútuo com o sócio X aqui. Eu olho no sócio X, né, no bem direito, e eu não vejo, né, esse direito aqui de receber aqui no imposto de renda, né? Então, é base para questionamento.
E outro ponto, que também é importante, aqui também tem as participações, né? Então, eu consigo olhar aqui a questão da própria participação da empresa que a gente está olhando, né, que a gente está analisando, quanto das empresas ligadas aí para formar grupo econômico, né? Então, aqui é muito rico essa parte, esse campo aqui do bem de direito. Um outro campo também que é muito importante e que muita gente meio que passa despercebido, tá? Eu estou falando aqui generalizado, tá, pessoal? Não estou falando que individualmente alguém faça isso, mas assim, já peguei bastante situações em que o analista esquece de olhar aqui a parte de dívidas e juros, né? Ela é tão importante porque eu posso ter um monte de imóveis lá declarado no bens e direitos e que estão alienados, né? Ou uma dívida que ele tenha no mercado, a pessoa física, que também onere todo aquele patrimônio que ele tem lá no bem de direito. Então, a gente tem que olhar aqui a informação líquida, né? Então, tem que olhar sempre o bem de direitos, né? E tirando aqui a questão do ônus, né? Então tem que ver a posição líquida aqui para poder avaliar a capacidade de pagamento dele, tá? Então, visto isso, pessoal, aí tem também esses outros campos aqui que são mais específicos, né? Tem o campo de atividade rural, que é mais voltado para o setor agro, né? Mas é muito importante isso, quando eu falo aqui de pessoa física, porque muitas vezes ele subsidia, né, toda a análise daquele crédito, e muitas vezes toda, toda o histórico, né, toda as movimentações estão na pessoa física, né, não tem nem pessoa jurídica, então isso aqui é super importante, né, e tem também as outras rendas aqui rendas variáveis, tal, que compõem também a renda lá que a gente vai olhar para a capacidade de pagamento, tá? Então, é assim, eu quis mostrar um pouco, então, o imposto de renda, né? E fazendo aí, onde que a gente acha, né? Quais os campos, onde a gente acha todas essas informações que a gente está falando, tá? Então, pessoal, vamos pegar agora um exemplo fictício aqui, mas que acontece bastante, né? Então, vamos pensar uma empresa de pequeno porte, né? Com um ano de faturamento, tá? E ela vem crescendo, no setor também que está muito bem na economia, tal, que hoje está difícil, né? Mas vamos pensar num setor que está andando bem. Só que essa empresa não tem o faturamento fechado ainda do ano, né? Se eu pensar numa análise automatizada, isso aqui provavelmente vai ser recusada, até porque empresa de um ano, né? Geralmente os modelos lá têm empresa recente e tal, já nega, né? Então, se for considerar uma análise automatizada, isso aqui já é recusado, né? Se isso migrar para uma mesa e tiver uma análise julgamental, o analista só com essa informação, que é bom, tal, ele vai bater o olho e falar, pô, mas essa empresa recente, né? Porque qual que é o histórico, né? Então, a tendência também é recusar, né? Porém, se eu tiver de uma outra ponta o imposto de renda do sócio, tá? E esse sócio, o que é o principal, ele tem renda, né, que provém de outras empresas que ele participa, empresas que já são consolidadas, empresas que já estão aí há bastante tempo no mercado, ele tem imóveis, ele tem investimentos. Então, com essa informação, né, eu tenho uma percepção de crédito diferente, né, ela passa a mudar. E aí, eu não sei se você vai aprovar de fato os 1.000, né? Mas ele provavelmente a percepção muda, a percepção de crédito, e provavelmente aprova alguma coisa, né? Então, isso só para mostrar a importância do imposto de renda, principalmente nessas situações, tá? Resumindo, agora vamos fazer um apanhado geral. Pessoal, depois a gente abre para perguntas, tá? Mas resumindo, então, assim, em que momento, né, quando eu estou com o imposto de renda na mão, onde ele poderia ajudar, né? Em que situação? Então, por exemplo, empresa jovem, é esse que eu comentei, né? Agora, esse exemplo, então, ele vai ajudar, vai dar, aumentar, né, a análise de crédito com os dados pessoais dos sócios, tá? Quando eu tenho uma operação
em que a garantia é basicamente a garantia do aval, a fiança, também o imposto de renda ele vai ajudar também nessa avaliação, né? Porque você vai olhar o imposto de renda, se o cara tem capacidade, o aval, a tendência a aprovar é muito maior. Quando eu tenho um crédito de valor mais elevado e que exige uma garantia adicional, quer dizer, o sócio, ele, ou melhor, a PJ não suporta aquele crédito, eu não tenho garantia em nome da PJ, né? As duplicates já estão todas comprometidas, né? No mercado, a empresa não tem imóvel para dar com garantia. Então, nesse caso também, o imposto de renda, ele vai servir para a gente avaliar, né, o patrimônio do sócio e ver se existe alguma garantia adicional e real para a gente poder estar colocando na operação e poder viabilizar a operação. A questão também da conformidade, né, aquilo que a gente já falou, e a gente consegue aqui verificar, né, na mão, né, se eu tiver na mão o balanço e o imposto de renda, eu consigo fazer aqueles cruzamentos que eu comentei, né, de distribuição de lucros, dos mútuos, né, e aí vem ver a consistência ou inconsistência dos números, e aí poder aprofundar na análise, né, e fazer os questionamentos. Identificação do sócio, naquela questão também da divergência cadastral, que eu também comentei, e eu sou um exemplo disso, né? E não só de cadastração, mas de participação também, né? Então, desde endereço tal, e participação em empresas. E também, que é muito importante, aqui, por último, aqui a questão que eu comentei também do grupo econômico, né? Então, você com o IR na mão, você consegue começar a moldar, a formatar aqui o teu grupo econômico para você fazer a análise global aí do risco, né? É muito importante. Isso, pessoal, o que a gente, então, conclui aqui do imposto de renda, tá? Então, assim, na análise de uma PJ, então, o IR, ele vai complementar os dados da empresa, né, tudo isso que a gente falou, né, então ele complementa todas as informações, ele passa a capacidade de pagamento da PJ, dizer, se eu tenho um aval bom, né, e eu estou vendo isso no imposto de renda, ele vai, ou não, né, ele pode justamente declinar a operação, né, então eu falo, putz, eu tenho uma empresa que não me dá garantia, não está numa situação tão boa, e eu tenho imposto de renda também que não agrega nada. Então, isso também você reforça, né, a decisão. E, por último aqui, aumenta a segurança do banco em relação ao crédito. Então, quer dizer, a decisão vai ser um pouco mais assertiva, né? Aqui, pessoal, eu acho que o imposto de renda, muitas vezes, que nem aquele exemplo que eu dei, ele evita você deixar dinheiro na mesa, né? Então, porque é um documento a mais que você tem, que vai dar subsídio à análise, e que muitas vezes aquele crédito que você está sendo aprovado, recusado, né? Se você tem em contraparte aqui um imposto de renda bom, você pode acabar aprovando, tá? E aí, falando então, eu não sei se quer abrir agora, Duda, mas acho que eu posso apresentar um pouco a solução, depois a gente abre, né? Pode ser, Combinado? Duda? Pode ser, André. Tá. Então, pessoal, dito tudo isso, né? Então, mostrado a importância que o imposto de renda tem nas análises aí em conjunta com a PJ, né? Com as informações da PJ, principalmente nesse mercado de crédito middle, né? A Itera pensou numa solução aqui para otimizar, né, toda essa análise, né? E aqui acho que é importante, né? A análise do documento, né, do imposto de renda, ele não é tão simples assim, né? Quando eu estou falando de um imposto de renda de um assalariado, aí é beleza. Quando trabalha no lugar lá, você tem uma renda só, aí é simples, né? E não tem muito patrimônio e tal, então a análise é super simples. Porém, quando você vai para o universo, né, que você tem imposto de renda de um sócio proprietário que participa em uma, duas, três empresas, tem bastante patrimônio, a análise ela passa a ser mais sofisticada, tá? Então, assim, muito do julgamento individual de cada um, né? Então, você pega
uma pessoa com mais senioridade interpretar de uma maneira, uma pessoa com menos senioridade, ela pode interpretar de outra maneira. Então, você vê que não tem uma padronização, tá? Mas, porque ela não é tão simples, tá? A ferramenta que ela cria, ela, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer a leitura de todas aquelas páginas do imposto de renda, né, que são inúmeras, né? E ela vai fazer um resumo daquilo, né, trazer uma forma resumida, uma saída padronizada, de acordo, padronizada, que é importante a palavra aqui, só que padronizada de acordo com a necessidade de cada empresa, de cada cliente, né, e de acordo com a política também de cada cliente. Então, é, eu vou mostrar dois exemplos aqui, mas assim, a gente, no banco, por exemplo, onde eu trabalhava, a gente pegava alguns highlights, né? Então, por exemplo, ó, quero saber o total de renda, o total de bens e o total de ônus, né? E aí, com essa informação mais generalizada, a gente tomava a decisão. Então, aqui é para tomar decisão, para você não ficar lá perdendo tempo, né? Vendo o que não é, o que é, vendo o que está onerado, o que não está, fazendo conta, né? Então, é para agilizar o processo. E então eu pego lá todas aquelas informações, nosso produto, ele faz a leitura, né? Ele vai trazendo então as informações consolidadas, mas também ele traz a informação aberta. Então, se você quiser, não, bens de direitos, tem aqui, vai um valor de 2 milhões, né? Imóveis, o que que tem lá? Então, você clica e você consegue ver também quais são decompor, né? Aquela conta. Então, quais são os imóveis que estão somando naquele valor lá X, né? É, falando em eu não sei se alguém consegue abrir a plataforma, mas eu tenho aqui. Então, assim, então no produto, eu tenho aqui é a visão da plataforma, tá, pessoal? Então, assim, eu tenho a plataforma, eu tenho aqui o ícone de eu enviar o arquivo, né? O documento, que é PDF. Então, eu vou selecionar o CPF que eu quero avaliar, que eu quero fazer essa avaliação, o ano, o tipo de declaração e o CNPJ que está correlacionado ao CNPJ que eu estou olhando, né? Então, do sócio e do aval, né? Aí eu subo a informação, o arquivo, aí ele vai ser analisado, né? Vai ser compilado as informações e ela, primeiramente, ela vem tipo um espelho do imposto de renda. Então, isso aqui eu estou vendo na tela, né? Então, eu tenho uma André, leitura do não está na arquivo. tela, André. Oi, Não não está na tá? tela. Caiu. Vocês não estão vendo? A gente tá com a apresentação aqui na tela. Não, mas vocês estão vendo a plataforma aqui, no Visita da PowerPoint? plataforma. Sim. Ah, não, então é isso. É isso, Bom, Márcio. É que eu não. Ok, Tá? ok, vamos lá. Tá. Então, assim, eu subo o documento, ele faz a leitura. Na plataforma, eu enxergo um espelho, do imposto de renda, só que umas informações mais amigáveis, né? Do que aquela do imposto de renda. E aí eu vou no ícone aqui, não sei se dá para ver, mas está escrito assim, documento. Eu clico aqui na plataforma, exportar documento, e aí eu exporto aquela informação resumida. Então, aqui é um padrão, tá? Um padrão aqui de um documento. E aí eu pego, tá vendo aqui? Tem informações, aplicação financeira, conta corrente, né? Isso aqui quem faz é o cliente. Então o cliente escolhe, eu não quero tudo isso, eu quero menos, eu quero mais, né? Depois eu vou mostrar outro exemplo. E aqui embaixo, você tem todas as informações detalhadas. Então, aqui que tem bens de direitos. Então, clico em bens de direitos, está mais para cá no canto, e aí vem a informação detalhada de bens de direito, tá? Um outro exemplo é aqui, ó, uma outra saída. Então, aqui é um pouco mais completa, né? Tem até movimentação aqui de rebanhos, tá? Tá vendo rendimento mais aberto, o empréstimo. Então, assim, isso aqui a gente faz de acordo com a necessidade de cada cliente, né? A gente faz o resumo, traz para cá, e aquilo que eu comentei, né? Você começa a criar padrão, né? E tira aquela questão da interpretação. Numa análise julgamental, você tem esse risco, né?
E então você pode pegar, entendo que isso é dívida, isso não é, enfim, né? Então você começa a gerar padronização e também agilidade no processo, tá? Acho que era isso que eu queria mostrar aqui, pessoal. Márcio, demais alguma coisa aqui, antes de abrir para Tá, perguntas? vamos lá, André. Pessoal, eu queria comentar algumas coisas sobre o IR da pessoa física, né? Porque você vê, por que a Itera resolveu ir por esse lado, né? Para uma instituição financeira que já trabalha com esse processo, que já usa o imposto de renda, isso aí é uma simplificação do trabalho que eles já fazem. Só que a Itera não tem só banco, só fintech, ela tem empresas também, né? E você vê, quando você está numa empresa, você vai vender, não importa o produto que você venda, né? Chega um valor que o ticket começa a ficar meio pesado, né? E você fala, caramba, aí que você começa, né? Aí que a empresa começa a ficar parecida com um banco, né? Com uma empresa financeira, porque ela precisa de olhar o balanço, ela precisa de olhar o sócio, né? E isto tudo começa a ter um peso. Quer dizer, e aí a Itera tem vários clientes que não são bancos, né? E quando a gente começa a olhar o processo deles, né? Você vê que, peraí, isso aqui é aval do sócio, mas peraí, só aval do sócio, mas ele tem estrutura financeira para dar um aval para uma operação desse tamanho. Então, você começa a ver, fora do mundo bancário, digamos assim, né, financeiro, que existe opção sim, né? E mesmo no sistema financeiro, né, muito recentemente eu estava numa aula aí com uma aluna e ela estava contando um caso, né, que a empresa era muito grande, mas ela não estava tão bem, e eles precisavam de mais alguma informação, e ela disse, olha, mas aonde que eu posso ver se ele tem mais alguma informação? Vamos ver o IR do sócio. E o sócio tinha muita aplicação financeira, no banco A, no banco B, no banco C, né? E isso não vai no balanço, por quê? O balanço, ele mostra o que a empresa tem aplicado, mas não o que o sócio tem aplicado, né? Então, você consegue ver coisas, né, que isso ajuda, né, o André já falou, né, lógico, eu tô falando aqui de alguns exemplos que eu já vivi, né, de você, vamos dizer, salvar a operação porque você olhou o imposto de renda da pessoa física, né, dado a importância que ele tem, né. Então, aquele banco que já tem uma estrutura, que já usa, tal, né, como o André mesmo já falou, poxa, você pegar aquela declaração que tem lá 8, 10, 12, 15 páginas, né? Se você começar a ler a primeira, a segunda, quando chega na 10ª, você já não lembra mais o que tem lá a primeira, porque tem muita informação. Então, você vê, uma das vantagens de você ter um sistema desse é que você tem uma síntese do que é importante, né? Lógico, se você precisar de detalhe, você tem. Você vai entrar lá na declaração para você ver se o bem está alienado, não está, qual é o tamanho, né, do imóvel, por exemplo, ou da fazenda, se for. E isto, né, acaba dando assim um conforto para quem está analisando. Quer dizer, não quer dizer que você vai aprovar o crédito. De repente, essa busca, né, você vê essa minha aluna aí, ela olhou e falou, caramba, ele tem um monte de aplicação, deixa eu tentar, né, que pelo menos uma parte dessa operação que ele está pedindo tenha, né, uma garantia financeira aqui que vai ajudar. Aí você compõe, né, uma parte de aplicação, uma parte de duplicado, você vai fazendo um combo aí, né? E isso é importante porque ele dá conforto. Agora, às vezes ele não dá conforto, quer dizer, você olha lá e não tem nada. Poxa, não tem isso, não tem aquilo. Fala, caramba, a empresa não tem, o balanço está feio, né? O sócio não tem bens nenhum, não tem aplicação, não tem bens. Não dá para fazer um negócio. Quer dizer, a ideia é dar um conforto na decisão, quer seja para o sim, quer seja para o não, né? Essa é a ideia aqui, né? Então, e por incrível que pareça, né, a gente, quando a gente começou a falar desse produto, né, para o cliente A, B, C, né, a gente começou a ver algumas coisas, tipo, a gente teve, por incrível que pareça, muitas respostas do tipo, olha, a gente não usa isso no processo, né,
E quando estava eu e o André falando a respeito disso, falando, peraí, mas André, pode alguém não usar imposto de renda no processo de crédito da PJ? Falou, Márcio, a não ser que seja uma empresa gigante, né? Porque aí não precisa mesmo, mas o mundo financeiro brasileiro tem as suas Vale do Rio Doce, Alpargatas, tem, mas isso os grandes bancos atuam, mas no mercado do middle market e até das empresas pequenas, o imposto de renda do sócio tem um peso gigante, né? De repente, a gente até percebeu que existem processos, né, onde só se olha o quê? A restrição do sócio. Não que não seja para olhar, lógico que é evidente olhar, mas aquela informação, se ele contribui positivamente para a melhoria da decisão da PJ, simplesmente essa informação não tinha no processo. Aí você fala, caramba, né? Aí lógico, a gente tem que sentar. Aí, veja, a ideia não é querer que vocês comprem o produto da Itera, lógico, a gente até quer isso, mas a gente quer que dê um conforto para o processo decisório, né? E essa informação, ela é muito importante, né? Realmente. E nesse exemplo que o André começou a falar de empresa pequena, eu sei que empresa pequena tem algumas restrições, né? Pelo menos assim, alguns bancos grandes nem operam. Só que é o seguinte, a gente está falando no Brasil de quantas mil fintechs? O último número que eu tenho aí na cabeça era umas 35, 40 mil. Quer dizer, esse pessoal todo não trabalha só com alpargatas, trabalha com empresas pequenas também. E não está tudo automatizado, né? Tudo bem, pode ter lá um processo do cartão de crédito que já é automatizado, ok. Mas, de repente, aquela empresa, olha, eu quero 50 mil, eu quero 100 mil. Opa, peraí, mas a empresa não tem faturamento, a empresa é nova. Vai no sócio que resolve, né? Então, a ideia aqui é até para dar uma repensada no processo que vocês têm, né? Se vocês estão usando bem o imposto de renda PJ, porque você vê, de onde a gente vem, né, eu e o André, isso era básico, né? A gente não podia não ver, né? Esse que é o negócio, né? Bom, pessoal, isso é o que eu queria dar aí a minha visão, né, dos casos que eu participei e gente que a gente acabou ajudando de alguma forma, tal, né? E eu acho que agora, André, está chegando a hora aí do pessoal, da gente abrir para o pessoal fazer pergunta, né, da sua parte, da minha aqui, se quiser, claro, né? Pessoal, estamos aqui à disposição de vocês aí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Opa, boa tarde. André, Márcio. André, você mostrou uma planilha aí da parte ali da movimentação de rural que me despertou uma curiosidade. A gente tem alguns associados aqui que tem muita movimentação com produto de câmbio, investimentos no mercado, na bolsa, e a parte da declaração do imposto de renda de investimento variável, ela já é bem complexa por si só, né? Pelos ganhos, pelos tributos. E aí como eu vi você mostrando ali a planilha da movimentação rural, de bovino e tal, eu queria saber se vocês também fazem esse controle na parte de investimentos variáveis e às vezes até mesmo pelo investimento no mercado externo, eu digo mercado externo fora do Brasil, que dificulta até mesmo a informação na importação pelo GOV, que nem mesmo pela importação pelo GOV o sistema consegue identificar, às vezes, em qual banco ou qual ação está inserido esse investimento, né? Então a dúvida é se vocês também fazem esse controle dessa parte aí de renda variável como um todo, e esse tipo de Não, produto. assim, a gente respondendo aqui, obrigado pela pergunta, assim, primeiro a gente faz a leitura, né, a plataforma, o produto, ele faz a leitura do imposto de renda, né, e de acordo com a padronização que você quiser. Então, por exemplo, só pegando uma parte aqui, André, eu quero que se você também me resume e tal, e faça aquela avaliação das rendas variáveis. Então, a gente vai fazer a saída conforme conforme tua política, né? A gente vai precisar não sei se você consome algum produto nosso,
o Alice Balanço. Sim, sim, Alice Balanço. Tá. Então, é muito parecido. Você tem um depara, né, que você constrói, e a gente faz a saída de acordo com o depara. Aqui é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa do seu input para a gente fazer essa saída. Só que, assim, a gente vai buscar a princípio que eu estou falando, tá? Porque depois a gente vai começar a fazer intersecções do imposto de renda com fontes externas, tá? Mas hoje, eu uso o imposto de renda, tá? Então, eu não consigo fazer um check das informações que estão lá com as informações de estar declarada fora do imposto de renda, tá? A princípio, tá? Aham, Então, eu vou fazer a análise, eu vou fazer a saída conforme a sua padronização e a sua política, tá? entendi, entendi. Ok, obrigado, André. Nada. Obrigado pela pergunta. Oi, o André, Pessoal, só para oi. só para ajudar um pouquinho aqui o pessoal, talvez você falar um pouquinho sobre a diferença de quem faz e quais as oportunidades que também estão contidas dentro do IR, né? Quando a gente pensa na diferença entre pegar as informações extremamente consolidadas e somente o seu saldo final, ou quando a gente tem essas informações mais detalhadas que a plataforma provê. Assim, Em termos de eu análise tive. e em termos de oportunidade, sabe? Porque a gente sabe que o IR ele pode conter muitas informações que vão para além das oportunidades de crédito, né? A gente vê bastante isso em cooperativas, que geralmente um cooperado ele tem o seu dinheiro distribuído em 2, 3 bancos grandes e mais um pedaço dentro da cooperativa. E ali dentro do balanço é possível identificar esses outros investimentos. Então eu queria talvez que você pudesse falar um pouquinho dessa exploração, né? Que são outras oportunidades contidas no balanço que vão para além do cadastro, desculpa, que vão para além do crédito, né? Levando informações para o cadastro, levando informações para investimentos. E o outro aspecto que é essa diferença entre ter o dado mais detalhado e poder migrar do detalhado para o consolidado de maneira simples e rápida, como a ferramenta apresentou aí. Então, a questão, vou começar pelos dados, né? Então, assim, eu acho que o mais importante, o que eu passei aqui, é a questão da padronização, né? Então, isso é o primeiro ponto que eu até comentei, né? Que você tira um pouco aquela questão do julgamental aí, da interpretação de cada um, né? Então, eu tenho essa análise padronizada, que vai ser de acordo com da definição da política de cada um, né? E aí, com essa análise padronizada, eu tenho a informação consolidada, que aí é para tomar decisão rápida, né? Então, eu estou num processo lá, que nem vou pegar lá, que eu trabalhava numa mesa, né? Então, eu tinha aquela informação que era os totais e tal, então estava fácil lá para tomar a decisão, né? Se eventualmente, isso pensando em crédito, tá, a princípio. Então, e se eu quisesse detalhar um pouco mais, aí tinha também a informação detalhada de cada item, né? Tá, até para poder, onde que está esse imóvel, saber uma eventual execução, né? Porque assim, o imposto de renda, e aí, o que o Marco comentou, né? E as informações detalhadas dele, ele vai ajudar não só no processo de concessão, mas também no pós, né? Num possível problema e no processo também de execução, né? Então, se eu tenho esse imposto de renda e tenho o detalhe dessas informações lá e registradas, eu tenho como uma fotografia da ocasião, né? Então, eu até fica muito mais ágil até se eu precisar tomar alguma ação de execução. Outro ponto é a questão de oportunidade que o Marco comentou, né? Então, assim, eu consigo ver, primeiro, né? Pensando em PJ, né? Então, imagina, eu tenho imposto de renda lá, eu tenho um detalhe das informações e eu consigo ver as participações que esse sócio tem em outras empresas, né? Então, aqui eu consigo, leads, né? Então, eu falo, putz, eu tenho aqui oportunidade também de oferecer alguma coisa, né? Para essa empresa X, Y, Z, né? Então, me cria também oportunidade de fazer negócios, né? E também no outro lado, né, no lado passivo, né,
eu tenho possibilidade de captação, né? Pensando em negócios, eu olho lá, putz, esse cara tem investimento, puta, onde está esse dinheiro, né? Pô, no banco xizinho lá, e eu falo, pô, mas eu vou oferecer uma condição melhor para ele para trazer esse dinheiro. Então, eu gero oportunidade, né, em várias vias aqui, desde a questão de você melhorar a assertividade, a padronização, né, aqui da análise, né, com a nossa plataforma. Então, eu melhoro, eu crio uma padronização, tiro a questão, todos aqueles viés julgamentais, né, que acontece, né, isso é normal, e eu consigo, detalhe, gerar, aí melhoro muito mais a questão da assertividade do crédito, né, eu evito aqui, não evitar, né, mas assim, a perda, no risco sempre existe nesse negócio, mas assim, eu tento minimizar isso, né, e gera essas oportunidades de você fazer novas captações em relações a passivos e também a leads, né, novos, quando eu olho também as participações. Então, não sei se quer colocar mais uma coisa, Marco, mas que tem muitas coisas aqui, e eu posso estar me esquecendo de alguma, mas gera bastante informação aqui quando eu tenho também a informação detalhada, né? Outra, e em termos de tempo, a gente Ah, sabe que isso, um IR pequeno, né, a gente até pode pensar assim, né, igual acontece com o balanço, né, um balanço pequeno, às vezes não vale a pena, é melhor o próprio analista mesmo spreadar, é mais rápido, e acontece o mesmo com os IRs. Eu sei que a gente tem IRs aí de poucas páginas, né, 10 páginas, mas a gente está acostumado a ver IRs aí com mais de 70 páginas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho aqui, pessoal, até para entender em termos sim. de ganho de eficiência de tempo. Não, você ganha muita eficiência, né? Assim, desde daquela questão que eu comentei, né? Que eu bato muito na questão da padronização, né? Então, assim, você ganha nisso, né? Então, você vai ter uma saída padrão, né? E imagina, e tempo também, porque imagina que nem eu comentei isso também na apresentação, né? Quando você pega um IR no assalariado, né? Isso aqui é simples, né? Você bate o olho lá, você acha que nem precisa de nada, né? Só bater o olho você consegue avaliar. Quando você vai para um IR que tem aquelas participações, que tem patrimônio, você demanda muito tempo, né? E aí, o Marco, não é isso, o tempo é super importante, não, quando você fala mas mais ainda, eu acho que é importante que além do ganho de tempo aqui, é o que eu também estou batendo bastante aqui, a questão da interpretação, né? Então, você vai ganhar tempo, agilidade e você vai ter padrão, né? Porque eu estou falando isso porque por experiência, tá, pessoal? Assim, eu tenho 25 anos de vivência no segmento. Eu não tenho cabelo branco, mas eu tô com 50, vou fazer 52 anos, 25 anos aí no mercado financeiro. O Márcio tem mais do que eu aí, mas assim, são vivências, né? Então, assim, eu lembro, eu tinha uma equipe lá, então eu tinha uma equipe de análise, né? E tinha uma equipe também que fazia essa análise só de imposto de renda. E aí, quando você pegava, assim, as análises individuais, você via que tinha cada coisa, assim, pô, mas por que que você colocou, então, assim, por que você colocou isso aqui, né? Onde você achou esse número? Então, e é ruim, né? Porque você quer uma resposta, uma solução, você bate o olho e você toma a decisão. Você não precisa ficar conferindo, né? Então, é isso que é o grande ganho também, além da agilidade, é o ganho que a plataforma dá, tá? E aí, Pedro, pode ir. Tudo bom? Obrigado aí. Boa tarde, pessoal. Peço Boa desculpas, eu acabei tarde. entrando um pouquinho atrasado, não sei se foi tocado nesse ponto, mas eu gostaria de saber se vai ter algum tipo de extração ali para apurar a parte de imobilizado, para a gente saber ali em cenários, às vezes, onde o sócio possa ter casas, prédios, tudo mais, o quanto que a gente, às vezes, poderia ter de disponível para trabalhar com instrumentos de alienação fiduciária, até mesmo hipotecas, enfim, num cenário um pouco mais conservador. Inclusive fazendo, às vezes, um cruzamento ali com as informações cadastrais na parte
Se ele é solteiro, regime de casamento, enfim, para ver até que nível a gente precisaria de assinaturas para poder dar agilidade ali no processo de formalização dessa garantia. Tá, em relação a parte de bens, né? Então, assim, a gente faz sim a extração, né? Dessas informações e a gente faz o resumo dela na medida que você achar necessário, né? De acordo com o que você olha aí, né? Que você acha de importante. Então, a gente traz a informação consolidada e somada para você e também depois te passa também o detalhado se você quiser, né? Então, isso a gente faz. O outro ponto é de cruzar isso com outras ferramentas, outras fontes, por enquanto não, mas essa vai ser o próximo passo, tá? Que eu até comentei não sei se eu falei isso com o Janielson, mas comentei isso. Então a gente vai, o próximo passo é fazer isso. Aí começa a gerar alertas também, né? Você consegue, você tem lá, né, a informação extraída, resumida, detalhada, e também você começa a gerar alertas em cima daquela informação. Perfeito, muito obrigado. Nada, Pedro, obrigado a você. Acredito que não tenha mais ninguém com perguntas, André. Boa. Mas, pessoal, se ficou alguma pergunta, vocês podem sempre entrar em contato com a gente, né? Para quem ou não conseguiu assistir completo, ou chegou um pouquinho atrasado, enfim, a gente sabe que tem aí vários pontos, né, que às vezes podem acabar atrapalhando aí. A gente fez a gravação desse material, vamos disponibilizar essa gravação depois, né, para quem participou, para quem não conseguiu entrar. Então, fiquem tranquilos que esse material vai chegar na íntegra para vocês e também vai ser compartilhado lá nas nossas redes sociais. Então, queria agradecer, André e Márcio, pela apresentação aí, pela participação de todo mundo. A gente teve bastante gente aqui nessa reunião, foi bem bacana. E não sei se tem alguém aqui que já participou dos nossos webinars, esse não é o primeiro, na realidade está sendo o segundo webinar da gente, e não vamos parar por aí, vamos ter mais outros assuntos aí, a gente tem muita coisa para falar, comparativo de mercado, balanço, a gente sempre tem aí um pessoal super experiente para compartilhar com vocês essas informações e fazer essa troca. Então, queria aí finalizar, agradecer vocês e dizer que a gente se vê num próximo encontro. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pelo tempo. Obrigado. gente. Boa tarde. Até mais. Estamos à disposição Boa aqui. tarde. Valeu. Valeu, pessoal.